Então dizíamos nós que há determinadas coisas que, em função da nossa própria evolução espiritual, já não nos devem deixar dúvidas. Mas, mesmo assim, às vezes, pensamos se está certo ou se está errado. Então vamos tentar, de uma maneira muito simples, porque a nossa doutrina, a doutrina espírita, caracteriza-se porque torna fácil e assimilável tudo aquilo que ela fala. Vamos ver o bem e o mal. Poderíamos dizer que o Espiritismo é uma doutrina de síntese. Ela não resume para complicar, ela resume para facilitar. E não entra em grandes discussões teológicas, filosóficas improdutivas. A nossa doutrina não entra nisso. Ela vai direto ao nosso coração, através do raciocínio e através de uma outra coisa que é muito útil para todos nós, o bom senso. É assim que a nossa doutrina ganha lugar nos nossos corações, através do raciocínio, porque é uma doutrina raciocinada. Ela não nos exige que acreditemos pela fé cega. Ela pede-nos para ponderarmos, para meditarmos, para pensarmos bem. E se percebermos aquilo que ela nos pede, aceitarmos. E tomarmos então como bom esse princípio sobre o qual meditamos longamente. Então a mensagem da nossa doutrina é convincente. E ela, forçosamente, tem que satisfazer os mais básicos anseios existenciais da criatura humana. Não há outra doutrina como a nossa. Não é que dizer que a nossa que é a melhor de todas, não é isso que nós estamos a dizer, mas não há nenhuma doutrina tão explícita, tão lúcida, tão simples quanto a nossa. Para os espíritos superiores, não há como abordar esta questão do bem e do mal sem enfatizar uma outra coisa, a moral. É ela que vai ser a bitola, é ela que vai fazer a fronteira entre uma coisa e a outra. É uma regra de boa conduta e, portanto, ela vai fazer perfeitamente a distinção entre o bem e o mal. Por sua vez, esta moral funda-se na observação de uma coisa, a observação da lei de Deus. E essa lei de Deus está em todos nós. Nenhum de nós pode dizer que não sabe o que é a lei de Deus. Porque a partir do momento que nós ganhamos consciência, na nossa evolução enquanto espíritos, quando chegamos ao patamar consciencial, quando em nós já desperta a inteligência, na nossa forma humana, de imediato estão implícitas as leis de Deus em nós. Mas há tanta gente fazendo mal. Porque não querem. Ainda não querem, por enquanto, pensar que não é assim que se deve proceder. Por enquanto. Que é o que acontece connosco quando ainda estamos nesse patamar do mal fazer. Então o homem conduz-se bem quando fizer e tendo em conta o bem que é o bem para todos. Não é só o bem para si. Mais importante é o bem para todos. O que quer que eu faça resulte bem para mim, forçosamente, porque eu estou fazendo, mas também possa gerar bem para os outros. Aí nós estamos observando a lei de Deus e, desse modo, observando a lei de Deus, nós estamos com a razão, nós estamos no bem fazer. Então, o bem é tudo o que estiver de acordo com a lei de Deus. Assim, a tão complicada questão do bem e do mal, que tantas controvérsias interpretativas às vezes ainda faz, que já não deve ser o nosso caso, nós que encontramos a doutrina espírita já não devemos estar neste patamar de dúvida, mas, mesmo assim, não deixemos que as esferas da religião e da filosofia, não deixemos que elas nos baralhem o nosso entendimento, porque se nós nos interrogarmos no nosso íntimo,
Se nós pensarmos num ensino de Jesus extraordinário, um ensino com 2016 anos e que não perdeu nada neste percurso tão longo de tempo. Não faças ao outro o que não gostas que te façam a ti. Se tivermos isto orientando a nossa vida, de certeza absoluta que nós seremos incapazes de prejudicar ou de fazer o mal a quem quer que seja. Este é um ensinamento com uma clareza extraordinária. Vindo do Espírito que é Jesus, um Espírito altamente superior, nem podia ser de outro modo. Então o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E o mal, forçosamente, é tudo quanto da lei de Deus se afasta. É aquilo que vai contra a lei de Deus. Fazer o bem é nós estarmos de conformidade com a lei de Deus, já o dissemos. Fazer o mal é infringir essa lei. É isto que os Espíritos nos ensinam através de Kardec. Não há outra maneira de nós bitularmos aquilo que é a nossa atuação no campo existencial. Não há margem, portanto, para dúvidas. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem, ou não. Não temos mais dúvidas. Não nos enganaremos se seguirmos este preceito. Alicercemos então o fundamental conceito espírita de ação e reação. O que é que será que esta lei, que não deixa de não ser uma lei divina também, uma lei natural, o que é que ela significa? Ação e reação. O que é que vocês acham que será? Significa que se nós temos uma determinada ação, essa ação tem um retorno. Se for no sentido de uma ação boa, ela terá um retorno bom. E se for no sentido de uma ação má, ela terá um retorno mau. Se nós dissermos causa e efeito, será a mesma coisa? Sem dúvida nenhuma. O que semeardes, colherás. Palavras de Jesus também. Então não nos pode, em função disto, resultar nenhum tipo de dúvida que quando não estivermos de acordo com as leis de Deus praticando o bem, estaremos praticando o mal. Se estaremos praticando o mal, o que é que vamos colher? Será que eu, semeando trigo, eu vou colher cardos? Não. Eu vou colher trigo para fazer pão. Mas se eu, na minha vida, andar a semear espinhos, eu vou colher cardos. São as nossas dores, as nossas aflições. Há aqui algum de nós que ainda não esteja passando por estas fases, uma vez ou outra, ou até continuamente. Ainda estamos todos num mundo de provas e expiações. Num mundo complicado. O nosso mundo já deveria ser de regeneração. E Jesus veio especificamente para preparar a Terra para que ela desse um salto qualitativo em termos espirituais. Passaram-se 2016 anos, como já dissemos. E estamos muito próximos, em termos morais. Porque se formos ver em termos de conhecimento, em termos de intelectualidade, em termos de ciência, nós não temos nada a ver com a época de Jesus. Só que não fizemos o nosso crescimento em termos morais na mesma proporção. Esse é que é o nosso grande erro da humanidade. Preocupamos-nos muito em saber, que é muito bom, mas o que sabemos guardamos para nós ou utilizamos para fazer o que não devemos. E aí afastamos-nos da moralidade. Então, pensando nesta lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ou lei de karma, se quisermos, já que é uma lei também muito antiga dos nossos irmãos hindus, já falam do karma há mais de 7.000 anos e aceitam esta lei religiosamente. Não há nenhum hindu que não aceite a lei de karma. Não há nenhum hindu que não aceite a reencarnação. Sem nenhum tipo de dúvida. Então, quando nós percebermos bem o que é esta lei, ficamos
com a possibilidade de compreender o funcionamento e a justiça das leis de Deus. Percebermos que Deus não nos castiga, que Deus não nos permeia. Tudo é o nosso merecimento. Tudo é em função do que nós merecemos. Ao invés de pensarmos que a desgraça que nos ataca hoje, ou que nos atinge hoje, ao invés de pensarmos que isso é fruto daquilo que o outro faz, pensemos que é fruto daquilo que nós precisamos passar. Com alguma tranquilidade e com alguma resignação. Porque se nos revoltarmos, vai passar a situação, vai passar o problema. Não vai. Pelo contrário, ele vai se agravar. Porque nós ficamos de tal modo revoltados com a situação que não temos como ter o discernimento para ultrapassar o problema que nos esteja a atingir. Se nos resignarmos na calma, na tranquilidade, podemos pensar, ponderar e encontrar a fórmula, a solução para sair dessa situação. Então, para nós, os espíritas, ou para a nossa doutrina, a criatura não é punida nem é recompensada por Deus, mas sim colhe aquilo que espontaneamente semeia, através da sua conduta e das suas obras, conforme muito bem explicou Jesus. E aqui há uma situação que nós às vezes não pensamos nela. Porque quando nós dizemos a nossa conduta, as nossas obras, o que nós fazemos, esquecemos-nos de uma outra coisa. O que nós pensamos. É terrível. É terrível o pensamento humano. O que nós engendramos nos nossos pensamentos, que são secretos. Não há como o outro ler o nosso pensamento. Agora, as energias que do nosso pensamento se emanam, aí o outro pode percebê-las. Quem estiver bem capacitado para isso, quem tiver uma intuição bem capacitada, uma intuição bem desenvolvida, às vezes consegue perceber perfeitamente qual é o calibre do pensamento de quem está junto. Mas a grande maioria de nós não conseguimos. Somos ou não responsáveis pelos nossos pensamentos? Não tenham dúvidas, somos. Os pensamentos são nossos filhos. Somos nós que os geramos. Agora imaginem quando eu estou a gerar pensamentos de ódio. O que é que eu estou a gerar para mim mesmo? O retorno do ódio. Pensamentos de inveja. Eu estou a puxar para mim os pensamentos dos invejosos. Pensamentos orgulhosos. Eu estou a puxar para mim tudo aquilo que não presta. Então, temos também, para percebermos o bem e o mal, de pensarmos que os nossos pensamentos podem ser bons, mas também podem ser maus. Agora, nós podemos fazer uma pergunta. Porquê é que o mal se encontra ainda na natureza das coisas? Ora, isto possa parecer uma pergunta muito filosófica, mas Kardec não deixou de a fazer aos espíritos. Os espíritos que o assessoraram durante a compilação do Livro dos Espíritos. E eles responderam: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do seu caminho. Tanto pior para ele, os homens, se seguir o mal. A sua peregrinação será mais longa. Então, os espíritos dão-nos aqui uma orientação muito grande. Quando eles dizem que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, é o início da nossa atuação enquanto espíritos conscienciais já, com inteligência. Não sabemos, reencarnamos nessa posição para começarmos a partir daí, através da experiência, do vivenciar, do ir e vir em muitas reencarnações, para nós irmos juntando ao nosso conhecimento aquilo que a vida nos ensina. E, a partir daí, como temos o livre-arbítrio,
Fazemos o bem ou fazemos o mal. Fazemos o mal, o que é que nos dizem os espíritos? A nossa peregrinação será muito mais longa. E é a partir daqui que nós também podemos perceber porque é que nos devemos evangelizar. Porque se a finalidade é chegarmos todos a espíritos perfeitos, é uma questão de tempo. Então, para que nós estarmos preocupados em evangelizarmos-nos? Muito simples. Tornar mais curto o caminho. Quanto mais depressa eu me evangelizar, mais melhor eu me torno. Quanto melhor eu me tornar, mais depressa eu atinjo a minha meta de chegar a espírito puro ou perfeito. É uma questão de tempo. Uma peregrinação menos longa. Agora, se não houvessem montanhas, como é que nós, as criaturas, poderíamos compreender o que é subir e descer? Se tudo fosse plano, eu nunca iria ter a capacidade de perceber o que é subir e descer. Ora, é neste subir, nesta capacidade de subir, através da superação dos nossos vícios, dos nossos defeitos, que nós percebemos que estamos caminhando para o alto. Se nós não soubéssemos o que era descer, não percebíamos, quando derrapamos no erro, qual é o efeito da nossa queda. Assim, através deste exemplo da montanha, nós conseguimos perceber bem. E se nesta montanha não existissem rochas, nós não compreenderíamos o que são corpos duros. Se não houvessem pedras, como o granito, o basalto, nós não iríamos perceber o que são os corpos duros. É necessário, então, que passemos pelas experiências. São elas que nos vão ensinar tudo aquilo que ainda não aprendemos. É para isto que é necessário que se conheça o bem e o mal, eis porque existe, então, a união do espírito ao corpo, a reencarnação. É para nós, precisamente, trilharmos estes caminhos. Durante uma conferência, vários universitários, diante de um professor em Berlim, um aluno desafiou o professor com uma pergunta. Senhor professor, Deus criou tudo o que existe. E de imediato o professor respondeu, sim, ele criou. Mas criou mesmo tudo? Sim, ele criou. Voltou a responder. E aí, a outra pergunta gera quase uma pergunta-resposta. Se Deus criou tudo, então Deus criou o mal? Pois o mal existe. E partindo do princípio de que as nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. Toda a classe ficou em silêncio, porque realmente esta argumentação quase que não deixava nenhum tipo de dúvida. Se o mal existe, se Deus fez tudo, então ele também é responsável pelo mal. Mas, de imediato, um outro argumento foi contraposto. Já que esse mesmo aluno dizia que a fé, em função disto, era uma perda de tempo. Só que um outro estudante, nem deu tempo que o professor respondesse, um outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma outra pergunta, mestre? Lógico, foi a resposta do professor. E o jovem, colocando-se de pé, perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Com uma certa imponência, aquele rapaz respondeu: de facto, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo o corpo, todo o objeto,
é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta do calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio não existe. Nós criámos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. Mas ainda pergunto mais, senhor professor. Existe a escuridão? Aí o professor já ficou de pé atrás. O que é que ele estaria à espera que ele respondesse? Mas continuou dizendo, existe. E novamente o aluno impertinente, entre aspas, disse, novamente o senhor professor comete um erro. A escuridão também não existe. A escuridão na realidade é a ausência da luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta com seus diferentes comprimentos de ondas. A escuridão não tem nada disso. E continuou. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio da luz. Como pode saber quão escuro está um espaço? Quão escuro pode saber quando está um espaço determinado? Tem de ter por base a quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. E, finalmente, o jovem ainda perguntou ao professor, Senhor, o mal existe? Certo de que para esta questão o aluno não teria explicação, o professor respondeu, claro que sim, lógico que o mal existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes, violência no mundo, todas essas coisas são do mal. Com um sorriso no rosto, aquele estudante respondeu, o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor. Existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade de não ter Deus presente em seu coração. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Este curioso diálogo numa sala de universidade passou-se por volta do ano de 1900. Aquele jovem foi aplaudido de pé por todos os seus colegas, por todos os seus camaradas de curso. O professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente, o diretor, que por um acaso estava a assistir àquela aula, dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. E ele simplesmente respondeu, Albert Einstein. Os espíritos ainda nos esclarecem que o mal depende sobretudo da vontade. Da vontade que se tenha em fazê-lo. E que o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Meu Deus, eu aqui fico muito aflito. Porque nós os espíritas sabemos. E mesmo assim erramos. Somos mais ou menos responsáveis? Muito mais. Quanto melhor se sabe. Nós sabemos. Então a nossa quarta parte de responsabilidade é agravada em função de nós sabermos. Não basta não fazer o mal. Quando alguém diz, e é muito bom, eu não faço mal nenhum, já sou um anjo. Cuidado. Primeiro peçam para ele mostrar as asas.
E como ele não as tem, vocês já não acreditam. Por que é que nós estamos a dizer isto? Que não é só não fazer o mal. Porque se torna muito importante. Torna-se importantíssimo, além de não fazermos o mal, já podermos fazer o bem. O bem para o outro. O bem para aqueles que precisem de nós. Aí nós estaremos então caminhando para a angelitude. Já não fazemos nenhum tipo de mal e já estamos fazendo o bem. Aí o nosso rumo está na direção certa. Deixarmos de fazer o mal é ótimo, deixarmos de fazer o mal e praticarmos o bem é ótimo. É bom com ótimo. Então, quando nos mostrarmos assim, desse modo, fazendo o bem, tentando agradar a Deus, porque é o que Deus espera de nós. Não é que Deus precise do bem que a gente faz. Alguém disse, e eu assino por baixo, se nós não quisermos nada com Deus, Deus fica tranquilo e sereno. É ou não? O mundo continua. Nada deixa de funcionar em função daquilo que são os poderes divinos. Eu não me preocupo com ele. Tudo marcha na mesma. Não é importante a minha crença. É importante eu acreditar naquilo que Deus me deu enquanto leis morais na minha consciência. Porque é isso que vai ditar o meu plano existencial enquanto espírito sem corpo. São essas coisas que vão levar-me para o local de acordo com o espírito que eu sou. A minha crença nas leis divinas e a prática do bem e da caridade em função dessa crença. Precisamos fazer o bem no limite das nossas próprias forças, porque cada um vai responder diante da sua consciência, não é no tribunal divino, não é lá qualquer dia no juízo final, não, é quando nós desencarnamos, quando passamos para o outro lado da vida, a nossa consciência nos vai exigir esse julgamento. E teremos que responder por todo o mal que tivermos ocorrido na nossa vida e por todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Portanto, vemos que também temos alguma culpa depois em função do bem que podíamos ter feito e não fizemos. E este conceito vai além, como um roteiro seguro para a nossa própria jornada evolutiva na Terra. Enfatizam os espíritos bons, aqueles que nos orientam. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Olhem que coisa bonita. Porque há muita gente que diz, não, eu não posso. E o curioso é que a pessoa não deveria dizer assim, não deveria falar assim. Não é eu não posso, é eu não quero. Porque fazer o bem todos podemos. Nem que seja uma oração de intercessão. Nem que seja uma oração de irradiação. Quem é que não pode? Digam lá. Ninguém. Todos podem. Eu sei que alguém está passando mal. Eu não tenho como o ajudar em termos monetários ou em termos materiais. Mas eu tenho a minha capacidade de gerar uma oração de intercessão por essa criatura que está sofrendo. Uma irradiação para o mundo que está tão necessitado. E tudo nos aponta que dias complicados aí vêm. Eu sei que todos queremos que a Terra seja mundo de regeneração. Todos. Todos estamos desejando. Mas interroguemo-nos. O que é que estamos fazendo para isso? O que é que eu estou fazendo para que a Terra seja mundo de regeneração? É esta pergunta que temos que fazer. Porque muita gente está passando por cima disso. Está à espera. Pensando que este salto qualitativo do nosso mundo Terra para o mundo da regeneração, que é uma coisa automática. Acontece. A regeneração vem aí. Não vem aí, não. Porque 2000 anos se passaram e ela não veio. E se continuarmos como estamos, se calhar mais 2000 anos não chegam. A regeneração não é para amanhã ou depois, como todos gostaríamos e muitos querem. Não vai ser. Então não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente um egoísta, esse é que jamais
arranja tempo ou ocasião para fazer. E é suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem. Em cada dia, a vida nos oferece possibilidades sem fim. E quem não estiver cego pelo egoísmo, encontra sempre a oportunidade de ser útil e de fazer alguma coisa pela caridade e pelo amor. Sermos úteis. Quem é que não pode ser útil a alguém? Não tem nada para dar, mas tem tempo. E vocês ainda não descobriram uma coisa. O tempo é muito barato. Vocês já repararam nisso? É Deus que nos dá. Ele cobra-nos o tempo. Então nós temos tempo. Às vezes não pensamos é nisso. Assoberbamos-nos com tanta coisa, que às vezes andamos tão assoberbados com isso que nem descobrimos que podíamos fazer aquilo. Não encontramos o tempo útil. E é nesse tempo útil que nós podemos desenvolver auxílio a quem se acha necessitado. Então, a proposta da nossa doutrina do Espiritismo é a mesma proposta de Jesus. Resgatar os homens da sua imersão profunda nas espessas sombras do mal. Jesus tentou e a nossa doutrina também. Porque o preceito da nossa doutrina é tão simples quanto isto. Sê melhor hoje do que ontem. Um bocadinho, não importa. Seja. E amanhã, melhor do que hoje. Um bocadinho, que seja. Mas tentemos. Superar o nosso ontem e amanhã superarmos o nosso hoje. E isto nós o podemos fazer através da prática corajosa e assídua no bem. Na passagem evangélica, conhecida como o óbolo, a oferta da viúva, é enunciado o princípio segundo o qual o bem vale o que custa. Jesus estava sentado lá, em frente àquele local das ofrendas. E Jesus observava o modo pelo qual o povo lançava ali, no templo, as suas dádivas. Para as pessoas, no hábito religioso dos hebreus, faziam a doação ao templo e depois então é que iam fazer os pedidos de bênçãos. Era a prática comum entre eles. Claro que os ricos deitavam dinheiro em abundância. Se calhar até iam trocar tudo por moedas de 1 cêntimo, que era para aquilo quando caísse, fazesse um barulhão, para toda a gente olhar para ver quem é que estava a dar muito. Os ricos, orgulhosos, lançavam lá naquele sítio para fazer barulho. E aquela pobre viúva doou 2 moedinhas, do mais simples que tinha o dinheiro daquela época. Vamos pensar, 10 cêntimos cada uma. E Jesus de imediato percebeu e afirmou, elucidando os seus discípulos, que ela havia doado mais do que os outros todos. Afinal, doara do que lhes fazia falta, enquanto os ricos estavam dando o que lhes sobrava. Algumas pessoas afirmam que gostariam de ficar ricas, a fim de poderem fazer o bem em larga escala. Curiosamente, a nossa instituição passou por esta fase. Quando o Espírito nos veio propor o nosso trabalho social, a nossa querida Mariazinha, nós também pensávamos assim. Mariazinha vai nos apoiar, vamos fazer obra. E o tempo passava, e de obra nada. Foi preciso ela voltar, para nos dizer que quando não se pode fazer um vestido de seda, faz-se um vestido de chita. E aí nós acordamos. Vamos começar pequeninos. Vamos fazer alguma coisa. E assim a nossa obra social nasceu há 19 anos, como dissemos há pouco. Quando eu estiver à espera do auxílio divino,
a mirabolantes lotarias, euromilhões e outras coisas do género, para realmente conseguir concretizar os meus projetos de caridade, em nome da nobreza, desiludamos-nos. Primeiro porque nós sabemos que essas coisas não podem ser para todos. Não haveria sorteios que chegassem para nos colocar a todos como milionários. Então muitos de nós não vamos ser. Mas temos a possibilidade, como já demonstramos, de poder fazer alguma coisa. Então, vamos admitir que, se nós quisermos, podemos ser úteis aos outros, sim. Dentro das nossas capacidades, dos nossos conhecimentos e do nosso empenho. É uma questão de querermos. Então, a nossa caridade moral, sabemos que é possível, em todos. Porque, inclusivamente, essa caridade moral eu posso a praticar de um modo que às vezes nem penso nele. O perdão. O perdão é caridade. Há muita gente por aí que diz que quem perdoa é fraco. Como estão enganados. O perdão é algo intrínseco ao espírito forte. É ele que sabe perdoar. É ele que é capaz de perdoar. Porquê? Supera-se a si mesmo. Perdoa a ofensa. Isto é de uma fortaleza extraordinária. Negar o perdão é a coisa mais fácil do mundo. Não quer saber. Não ligo mais. Damos o desprezo. É das piores coisas que nós podemos fazer, é desprezar alguém. Porque iremos ser desprezados. Conforme fizeres, acharás. Então, vamos ponderar nisto, que aqui falamos nesta noite tranquila, com uma linguagem simples, que eu acho que nenhum de nós ficou com dúvidas, para sabermos e aquilatarmos as coisas que todos fazemos, dizemos ou pensamos. Porque esta questão do pensamento é muito importante. Os enunciados evangélicos são diversos, no sentido de nos mostrarem quais são os caminhos, as rotas de que nós devemos trilhar para virmos a ser felizes no futuro. O cumprimento das leis divinas, elas nos trarão harmonia. Se trouxerem harmonia, trazem-nos felicidade. Se nos trouxerem felicidade, trazem-nos saúde. Então nós quase não precisamos de estar muito preocupados com altas condições económicas para atingir estes patamares, porque nós vemos que há tanto rico infeliz, há tanto rico desarmonioso, há tanto rico doente. Então, a solução não está na riqueza. A solução está, sem dúvida nenhuma, na harmonia que nós conseguirmos gerar naquele que é o fator essencial em nós, o nosso espírito. A paz de espírito. É isso que é a nossa grande riqueza. Façamos o que está ao nosso alcance. E o valor não reside na riqueza da doação. O valor reside na intenção. Na intenção que nós colocamos nessa doação. O mérito, portanto, como vimos no óbolo da viúva, o mérito é proporcional ao sacrifício. Quanto mais difícil me for eu fazer o bem a quem quer que seja, mais mérito sobrará para mim. Quanto mais difícil, mais meritório é a ação. E mais ela vai repercutir perante a consciência cósmica, na qual a minha está também embutida. Porque nós ouvimos dizer, e às vezes não entendemos muito bem, todos somos de todos. Porque todas as nossas consciências pertencem à consciência cósmica, à consciência do todo. Fazemos parte, todos fazemos parte do todo. Temos uma existência individual enquanto espíritos, os nossos espíritos não se fundem, são individualizados, mas fazem parte do todo cósmico. Então o ideal é fazermos o bem sem esperarmos o retorno.
que até é um outro hábito nosso. Ajudamos alguém e de imediato ficamos cobrando para que esse alguém nos possa fazer alguma coisa também. Não está certo. O bem é para ser feito somente pelo bem, não pela esperança do retorno de eventuais benefícios. Que a mão direita não deve saber o que faz a mão esquerda. Quem é que disse isto? O que é que Jesus queria dizer com isto? Que não devemos fazer alarde daquilo que fizermos em termos de bem, incluindo a própria caridade. Os atos nobres não devem ser publicitados, nem devemos fazer comentários pessoais a respeito dos seus benefícios. Entretanto, vamos refletir que ninguém fica anjo num piscar de olhos. Leva o seu tempo. Mas esse tempo é ótimo que comecemos a trabalhar para ele. E que Jesus nos abençoe para nós, a pouco e pouco, irmos conseguindo e já não termos mais dúvidas do que é o bem e o mal.